Último dia, tudo certo. Então, o som tá bom, né? Então, vamos lá. Hoje, né, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de preparação para a consagração a Jesus por Maria. Hoje é o nosso terceiro dia e penúltimo dia, né, do curso. Não da preparação, né? A preparação aí, nós vamos ter um longo percurso lá no nosso grupo do Telegram, né? Você que está fazendo a sua consagração conosco lá no grupo. Teremos um longo percurso, né? Até o dia 8 de dezembro. E hoje, né, nós vamos falar, né, nós já falamos que São Luís, ele desenvolveu esse método, mas não é um método dele, né? Nós falamos na última formação que ele, na verdade, compilou tudo, né, que a igreja apresentava de Nossa Senhora. Ele compilou nesse manuscrito, né, nesse pequeno manuscrito aqui, e nessa compilação ele desenvolveu o método de São Luís de Montfort, né? Esse método que levou o nome dele porque foi ele que fez a compilação, né? E aí nós vimos, né, que o fim último dessa consagração a Jesus, né, a consagração a Maria é Jesus, né? O fim último desse método, desta devoção, é Jesus Cristo. E que por esta devoção nós somos chamados a ser escravos de Jesus e de Maria, não apenas servos, né? Porque assim como Jesus se fez escravo, assim como Maria se fez escrava, nós somos chamados, convidados, através dessa devoção, a também ser escravos de Jesus por Maria, né? E hoje nós vamos falar sobre tudo que São Luís compilou sobre a verdadeira devoção a Maria e as falsas devoções a Maria, né? Então, São Luís, ele conta que, no livro, ele conta, né, nesse manuscrito, que quando ele foi conhecendo, estudando, conhecendo os devotos a Maria, ele descobriu as falsas devoções, né? Ele percebeu que existiam falsos devotos, ou seja, pessoas que se diziam devotos de Nossa Senhora, mas na sua vida prática, na sua vida real, eles eram falsos devotos, né? E aí ele descreve no livro 7 tipos de falsas devoções, né? E aí, vocês estão preparados para conhecer o falso devoto? Porque você pode descobrir hoje que você era um falso devoto de Nossa Senhora. Eu descobri. Na primeira vez que eu estudei, eu disse, meu Deus, eu era uma falsa devota. Mas, conhecendo o que é uma verdadeira devoção e uma falsa devoção, que a gente possa, né, se converter, né, converter o nosso coração e ter uma verdadeira devoção a Maria, né? E aí ele descreve 7 falsos devotos. A primeira tipo, né, de falsa devoção, ele chama de devotos críticos, né? E ele diz assim: em geral, são aqueles sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de gente simples, que tributa de boa fé e santamente esta boa mãe, pelo o fato de estas devoções não agradarem a sua culta, né, fantasia. Então, São Luís vai dizer que existe aqueles devotos críticos, que criticam tudo, né? Criticam as pessoas simples, que não sabem viver, ou seja, que fazem devoções que para você não é verdadeira, né? Então, esses devotos críticos que ficam olhando para os outros só para criticar e para achar que a sua devoção é a verdadeira, a sua devoção é a melhor, isso aí, para São Luís, é uma falsa devoção. Porque o verdadeiro devoto, ele não fica criticando as pessoas, né?
mas ele vai ajudar as pessoas a encontrar uma verdadeira devoção, a amar mais a Maria, né? Então, o falso devoto é esse sábio, orgulhoso e presunçoso, para São Luís, né? Que olha para os outros só para criticar, só para falar mal do outro, né? E aí ele fala, né, o segundo tipo de falso devoto são os devotos escrupulosos, né? Então, o que são esses devotos escrupulosos? São aqueles devotos que têm medo de amar muito a Jesus, ou de amar muito Maria e esquecer de Jesus. Então, os falsos devotos, os devotos escrupulosos, eles têm medo de fazer muitas orações à Nossa Senhora, de render louvores à Nossa Senhora, porque eles têm medo de esquecerem de Jesus, de amarem mais a Maria do que Jesus. Mas aí São Maximiliano Maria Kolbe, ele acaba com esse pensamento quando ele diz, né, não tenha medo de amar a Maria, né, porque por mais que você tente amar a Maria, por mais que você ame muito a Maria, você não vai amar Maria como Jesus a ama. Ou seja, Jesus ama Maria muito mais do que nós a amamos. Então, por mais que a gente tente, que a gente ache que vai amar muito Maria, a gente não vai amar mais do que Jesus, né? Então, esse medo, né, de amar mais a Maria do que Jesus, para São Luís de Montfort é uma falsa devoção, né? É uma falsa devoção, porque não é possível. Então, não tenha medo de amar Maria, né? Porque Jesus, com certeza, a ama mais do que nós, porque o amor de Jesus é perfeito, né? Por ela. O terceiro tipo de falsa devoção são os devotos exteriores. São aqueles devotos que se preocupam apenas com a exterioridade, né, em mostrar para as pessoas que são devotos, né, e aí São Luís dá exemplo, né, são aquelas pessoas que compram imagem de Nossa Senhora e colocam na sua casa para mostrar que é devoto de Maria, são aquelas pessoas que usam cadeias, né, aquelas cadeias que a gente usa, né, para consagração, mas usam cadeias bem grandes, bem chamativas, né? Usam aqueles terços bem grandes, mostram para todo mundo que estão rezando o terço e tudo mais, né? Então ele diz, esses devotos exteriores que querem mostrar uma devoção, mas, na verdade, eles não têm essa devoção. Né? Eles usam esses textos, eles usam a imagem de Nossa Senhora, mas não a amam como mãe, mas não recorrem a ela, né, em toda a situação, mas esquecem, né, da sua consagração a ela, esquecem de amá-la, esquecem de ofertar, né? Então, assim, esses são falsos devotos, né? Eles estão preocupados apenas no exterior, em mostrar que reza, em mostrar que tem uma imagem. Ah, Laís, então... Ai, desculpa. Para eu ser um verdadeiro devoto, eu não devo ter imagem de Nossa Senhora. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu tenho aqui uma imagem de Nossa Senhora. Mas o falso devoto é aquele que só externa, né? A falsa devoção é quando você externa isso, né? Quer ter uma imagem só para mostrar. Por exemplo, você tem uma imagem de Nossa Senhora em casa, mas você nunca reza com ela. Então, para que você tem a imagem lá? Só para mostrar que você tem uma devoção, né? Ou então você vai dizer, Laís, então eu não vou mais rezar o terço na frente das pessoas, porque eu não quero ser um devoto exterior. Não, não é isso que eu estou dizendo. Para São Luís, o falso devoto é aquele que anda com o terço na mão, mas não reza o terço. Entendeu? Anda com a cadeia na mão, mas não é escravo de Maria. Então, tem apenas coisas exteriores que apresentam uma devoção, que expressam uma devoção, que mostram uma devoção, mas, na verdade, não vive essa devoção, né? Então, teve até uma época que eu estava bem
escrupulosa, né? E aí eu dizia, não vou rezar o terço na mão, né? Não vou rezar nos dedos para ninguém ver que eu estou rezando o terço. Resultado, isso era uma tentação, porque eu não conseguia rezar, né? Eu não conseguia rezar, eu me perdia e acabava esquecendo se tinha rezado o terço, o rosário, enfim. E aí foi quando eu entendi que isso era uma tentação, né? Então, eu não uso o terço para mostrar para as pessoas que eu estou rezando o terço. Eu uso o terço para não me perder na oração, entendeu? Então, isso é uma verdadeira devoção. Eu uso o terço porque eu estou rezando e eu não quero me perder. Agora, o falso devoto é aquele que usa o terço para mostrar que reza o terço. Certo? Todo mundo entendeu? E aí, o quarto tipo de falsa devoção são os devotos presunçosos. O que são os devotos presunçosos? É aqueles que dizem assim, eu estou consagrada a Maria, então agora eu vou fazer o que eu quiser, porque a consagração diz que quem é consagrado a Maria vai para o céu. Então, eu me consagro a Maria e vou fazer o que eu quiser. Então, o falso devoto, o devoto presunçoso, ele não se preocupa em fugir dos pecados, né? Então, ele continua com a sua vida do mesmo jeito que era antes da consagração. Ele não busca uma conversão, ele não busca uma mudança de vida, ele não busca lutar contra os seus pecados, ele não busca lutar contra as suas fraquezas. Ele continua a vida dele como se ele nem tivesse consagrado. O falso devoto presunçoso é aquele que lê as reflexões, mas não reflete. No dia da consagração, faz a fórmula, lê a fórmula bem direitinho e continua a vida dele como se nada tivesse acontecido. Já fiz a minha consagração, Nossa Senhora vai me salvar. Eu não preciso fazer mais nada. Não vive a consagração. Não vive o desapego do mundo. Não vive a luta contra o pecado. Ou seja, é um presunçoso, né? Deixa tudo na conta de Nossa Senhora. Esse é um falso devoto para São Luís. E São Luís, ele é muito duro quando ele vai falar dos devotos presunçosos. Ele diz assim, no artigo 99, nesse livro aqui, é na página 105, quem está com essa tradução. Digo, olha só o que São Luís diz, né, para esses devotos presunçosos. Ou seja, se você está aqui no curso porque está renovando a sua consagração e descobriu agora que talvez você era um devoto presunçoso. Por quê? Porque fez a sua consagração, fez a sua preparação, foi na missa, comungou, fez o ato de piedade e depois do dia da sua consagração continuou sua vida normal. Né? Continuou sem lutar pelo pecado, sem querer mudar de vida, sem querer se converter, sem querer subir de grau em grau, como a gente já falou na consagração, sem lutar para se aproximar mais de Jesus, sem ser esse verdadeiro escravo de Maria. Então, possivelmente, você é um devoto presunçoso. Achou que fez a sua parte, fez lá, leu a fórmula, e agora é com Nossa Senhora ela vai te salvar. Então, se você é esse devoto, olha o que São Luís está dizendo para você. São Luís diz, digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida depois da devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é como cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável, depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Olha só, que grave, né? O Santíssimo Sacramento, né? Abusar dessa devoção é cometer um horrível sacrilégio, o maior e menos perdoável depois do sacrilégio com a Eucaristia. O que é sacrilégio, né? É você desrespeitar, né, algo que é santo, né? O sagrado, né? Então, um sacrilégio é você desonrar, desrespeitar, não zelar pelo sagrado. Então, é um sacrilégio você viver, fingir, né? Vamos dizer assim. Porque você usar um método
para dizer que está consagrada a Maria, vai na missa, lê a fórmula, mas não muda de vida, né? Não vive o que essa devoção pede que você viva. Então, isso aí é uma falsa devoção. São os chamados, São Luís os chama de devotos presunçosos e diz que estes devotos presunçosos cometem um sacrilégio só perde, né, para o sacrilégio contra a Eucaristia, porque o sacrilégio contra a Eucaristia é o maior sacrilégio, certo? A quinta falsa devoção são os devotos inconstantes. Eita, os devotos inconstantes. O que são os devotos inconstantes? Aqueles que começam a rezar o texto. Aí tá lá, começou a preparação, a Nossa Senhora, aí começa a rezar o texto, reza o texto todo dia. Aí passa uma semana, não reza mais o texto. Aí começa a rezar uma Ave Maria agora. Não, vou rezar só um mistério. Aí passam uns 10 dias, aí só reza um mistério. Depois já para de novo. Aí começa a rezar outra coisa, vai rezar uma Ave Maria agora. Eu não vou rezar só a coroinha de Nossa Senhora. Esses são os devotos inconstantes. Eles ficam pulando de devoção em devoção. Eles não perseveram, eles não permanecem numa devoção. Ou seja, eles vão se adaptando, vão escolhendo a devoção a cada tempo, né? Então, São Luís, ele diz isso, né? Ele fala, né? Os devotos inconstantes é aqueles que hoje são fervorosos, amanhã são tíbios, são frios, são preguiçosos. Agora mostram-se prontos a tudo, né? Fazer tudo por Maria, aí amanhã esquece de Nossa Senhora. Então, esses são os devotos inconstantes, né? E aí ele diz que, é claro, que nós somos fracos, né? Ele explica que o verdadeiro devoto, ele pode cair, né? Então, por exemplo, a minha devoção a Nossa Senhora é o Santo Rosário. Então, eu rezo o Rosário todos os dias. Mas não quer dizer que eu possa não cair, né? Então, por exemplo, ontem eu esqueci de rezar os outros terços. Eu rezei só um terço, né? Não rezei o rosário completo, esqueci. E a primeira coisa que aconteceu quando eu acordei hoje foi: esqueci de terminar o rosário ontem. E aí hoje vou rezar o rosário, né? E vou completar o rosário que eu faltei ontem. Então, assim, não quer dizer que o verdadeiro devoto não caia. Ele pode cair, você pode cair. Mas quando você percebe que caiu, o verdadeiro devoto corre e volta para a devoção. Entendeu? O falso devoto, ele é inconstante. Hoje ele reza o rosário, hoje ele tá animado, tá fervoroso, né, como diz São Luís, e ele reza o rosário todinho. Amanhã ele diz, eu vou rezar só o texto hoje. Não precisa não também, é um exagero rezar o rosário. Aí, na segunda, eu vou rezar só a Ave Maria mesmo, tá bom, Nossa Senhora entende, né, o presunçoso também, né, Nossa Senhora entende. Então, esse é o falso devoto. O verdadeiro devoto, ele ama Maria e ele quer perseverar. Às vezes ele cai por fraqueza, né, por esquecimento, né? Mas quando ele se depara, epa, tô devendo a Nossa Senhora, vou lá continuar a minha devoção, porque eu amo Maria, né? E eu sou escravo dessa senhora, um escravo de amor. E a sexta falsa devoção são os devotos hipócritas. Né? O que são os devotos hipócritas? Eles cobrem os seus pecados e os seus maus hábitos com o manto dessa virgem fiel, a fim de passarem os olhos do mundo por aquilo que não são. Né? Então, o que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que ele parece ser um devoto de Nossa Senhora, né? Mas ele, na verdade, é como os fariseus, né? Eles fingem ter uma devoção, eles fingem ter um amor à Nossa Senhora, e eles escondem
o seu pecado, o seu mau hábito, a sua preguiça, a sua vaidade, escondem através de Nossa Senhora, né? Então ele vai justificando as suas coisas por Nossa Senhora, né? Não, eu faço isso porque um exemplo que eu dei, né? Eu estava dando a formação do livro para um grupo, e aí eu dei esse exemplo, né? Então, um exemplo de devoto hipócrita. Eu vou agora usar o véu, né? As meninas vão usar o véu para ir à missa, né? Para cobrir a sua vaidade, né? Diante de Deus e tudo mais. O hipócrita, ele se cobre, a hipócrita, né? A devota hipócrita, ela se cobre com o véu, mas ela fica julgando as pessoas e ela fica olhando para as pessoas de forma, né? Eles não fazem isso, né? Eu sou, né? Se cobre, né? E se mostra ser muito puritana, muito santa, mas traz dentro de si pensamentos impuros, né? Desejos impuros, alimentam desejos impuros, porque a gente pode ter desejos impuros e cortar, né? O impulso não é pecado. O pecado é quando a gente consente. Então, os falsos devotos é assim, eles demonstram um puritanismo, demonstram uma vida casta, mas dentro de si, dentro do seu coração, no seu interior, no escondido do seu quarto, eles alimentam o pecado, né? Alimentam a vaidade, alimentam a impureza, alimentam os pensamentos impuros e tudo mais, certo? Então, esses são os devotos hipócritas. Não são verdadeiros, né? Não mostram a sua verdade. Então, por exemplo, eu poderia ser uma devota hipócrita e dizer a vocês aqui: eu nunca falhei com o rosário. Eu rezo o rosário todos os dias e eu não falho. Não, seria hipocrisia minha. Não é verdade, né? Eu caio, mas eu sempre que caio, volto, né? E a última falsa devoção para São Luís de Montfort, né? Ele descreve 7 falsas devoções. Ele chama dos devotos interesseiros, né? Os devotos interesseiros são aqueles que só procuram Nossa Senhora quando precisam de alguma coisa. Então, quando quer uma grande graça, ou quando estão precisando de uma grande intercessão, ou estão precisando de alguma coisa, né? Como diz, né? Acho que é André que diz. Procura Nossa Senhora como uma farmácia, né? Só quando está doente ou quando está precisando de alguma coisa. Então, esses são os falsos devotos, né? São devotos interesseiros. Só buscam Nossa Senhora, só rezam o texto, só vão à missa, né? Só fazem alguma devoção quando precisam de alguma coisa. E quando obtêm a graça, esquece de Nossa Senhora de novo. Então, esses são os falsos devotos interesseiros. E aí, São Luís diz assim, né? Você que está ouvindo essa formação, é para você se autoanalisar se você é um falso devoto e se converter. Rapaz, eu estava sendo um falso devoto. E agora eu vou ser um verdadeiro devoto. São Luís vai dizer o que é um verdadeiro devoto, certo? A gente vai falar. Mas ele termina essa parte dos falsos devotos dizendo assim: cuidemos, portanto, de não pertencer ao número dos devotos críticos, que em coisa alguma creem, não creem em nada, né? E critica tudo. Cuidemos para não ser os devotos escrupulosos, que receiam ser muitos devotos de Nossa Senhora, por respeito a Jesus, né? Para não ofender Jesus. Não sermos os devotos exteriores, que fazem toda a sua devoção consiste em apenas práticas exteriores. Cuidemos para não sermos os devotos presunçosos, que, sob pretexto de uma falsa devoção, continua no marasmo dos seus pecados, né, contando que Nossa Senhora vai salvar no fim, né, da nossa vida. Cuidemos de não sermos os devotos inconstantes, que por leviandade fica mudando de devoção em devoção, né? Variam as suas práticas de devoção ou abandonam completamente na menor tentação,
Cuidemos de não ser os devotos hipócritas, que se metem em confrarias, né, em grupos de Nossa Senhora, e ostentam as insígnias, né, os sinais, os símbolos de Nossa Senhora, a fim de se passar por bons, né, por pessoas boazinhas. Mas, na verdade, não é verdade, né? E, enfim, cuidemos para não sermos os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrar dos males do corpo e depois esquecem dela. E aí ele diz, então, quais são as características do verdadeiro devoto? E aí? São 5 características. Para São Luís, o verdadeiro devoto tem 5 características. Primeira característica, a devoção ela é interior. Então, o verdadeiro devoto, ele traz interiormente um amor profundo a Nossa Senhora. Um desejo de amá-la, de honrá-la por causa de Jesus. Né? Então, a sua devoção, ela é interior, ela parte do espírito, ela parte do seu coração, né? Vem dessa estima de Nossa Senhora, de querer honrá-la por amor a Jesus. A segunda característica do verdadeiro devoto é que ele é um devoto terno, né? O que é uma devoção terna? É quando você coloca toda a sua confiança em Nossa Senhora e você a reconhece por mãe, né? Como Santa Teresinha. Quando Santa Teresinha perde a sua mãe, né? A mãe Teresinha morre, ela adota a sua irmã. E quando a sua irmã vai para o Carmelo, ela diz, então, agora Nossa Senhora é a minha mãe. Então, a verdadeira devoção é isso. A partir de hoje, Nossa Senhora é a minha mãe. Eu a amo e confio como se fosse a minha mãe, porque ela é minha mãe. Então, essa é uma devoção terna. Terceira característica do verdadeiro devoto é que ela é uma devoção santa. Ou seja, o verdadeiro devoto, ele quer ser santo. Ele quer lutar contra os pecados. Ele não quer mais os pecados na vida dele. Ele quer afastar os pecados da vida dele. Ele quer fugir do mal. Ele quer a santidade. Né? Então, a terceira característica do verdadeiro devoto é querer ser santo. O verdadeiro devoto, ele busca a santidade. Né? A quarta característica é que ele é constante, né? A gente falou que o falso, ele é inconstante, né? O verdadeiro, ele é constante, né? Como eu falei, né? São Luís diz aqui. Não quer dizer isto que ele não caia ou mude, né? Às vezes, na sensibilidade de sua devoção, né? Ou seja, pode acontecer, e acontece comigo, de às vezes eu rezar e, assim, eu não quero rezar, eu não sinto, né? Sensivelmente, não, eu não estou apaixonada por Nossa Senhora, mas eu permaneço rezando, eu permaneço buscando, né? Então, ele diz, não quer dizer que você não caia, né? O verdadeiro devoto, que é constante, não quer dizer que ele não caia, não quer dizer que ele mude a sensibilidade, né? Então, às vezes, você está bem inflamado por Nossa Senhora, às vezes você está frio, mas você permanece na prática da devoção. E ele diz, né? O verdadeiro devoto, ele cai, mas se levanta, né? Estende a mão à sua boa mãe e, se perde o gosto ou a devoção sensível, ele não se aflige irremediavelmente, pois o justo e devoto fiel de Maria vive da fé de Jesus e de Maria, e não dos sentimentos naturais, né? Então, o verdadeiro devoto, que é constante, ele pode até perder a sensibilidade, né? Não sentir mais esse afeto, mas ele permanece constante na devoção, né? Porque ele ele vive da fé e não dos sentimentos. Ele vive de decisão e não de sentimentos, certo? E a quinta e última característica do verdadeiro devoto
é que é uma devoção desinteressada. Lembra que a gente falou semana passada? O escravo, ele não recebe recompensa, né? Então, o verdadeiro devoto, ele não está se consagrando a Maria porque, né, ele para se amostrar ou para receber algo, né? O verdadeiro devoto, ele busca Maria por amor, né? Ele busca Maria porque ela merece. Ela merece o seu amor, ela merece a nossa devoção, né? Ele diz assim: o verdadeiro devoto de Maria não serve a esta augusta rainha por espírito de lucro ou interesse, nem para o seu bem temporal, ou eterno, ou corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece. Ela merece ser servida e Deus merece ser servido exclusivamente nela. Né? Então, o verdadeiro devoto não ama Maria precisamente porque ela lhe faz ou ele espera dela algum bem, mas porque ela é amável. Lindo, né? É muito lindo, assim, como São Luís fala de Nossa Senhora e como ele fala da verdadeira devoção. Tanto que o nome, né? O nome do livro é o Tratado da Verdadeira Devoção. O que São Luís fez foi compilar a verdade, né? Como eu ser um verdadeiro devoto. E aí ele explica que a verdadeira devoção tem práticas, né? Práticas interiores e práticas exteriores, né? Por quê? Porque, como eu falei, é importante que o devoto tenha uma imagem de Nossa Senhora, né? Por quê? Porque quando a gente ama alguém, a gente não gosta de botar a foto da pessoa, né? Quando a gente ama muito alguém, por exemplo, quando você vai num consultório de um médico, normalmente tem lá a foto da sua esposa, dos seus filhos, né? Uma médica você vê lá, né? Ou um profissional. Você geralmente, quando entra na sala de um profissional, tem lá a foto das pessoas importantes para ele, né? Então, se Nossa Senhora é importante que eu tenha uma foto dela, né? E aí eu tenho uma estátua, eu tenho uma imagem dela. Então, é importante algumas práticas exteriores, sendo o mais importante as práticas interiores. E aí ele diz, né? Existem umas práticas do verdadeiro devoto, que ele separou em práticas interiores e práticas exteriores, certo? Então, quais são as práticas interiores? Em resumo, deixa eu olhar aqui. Então, as práticas interiores, né? Ele fala algumas práticas aí lá na página, no artigo 115, certo? Nesse livro, a página. O artigo 115, página 115. Ele vai falando, né, algumas práticas, e eu destaquei algumas práticas interiores, né? Então, a verdadeira devoção, o verdadeiro devoto, ele medita nas virtudes de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Virgem do Silêncio, aquela que permaneceu de pé na cruz, aquela que em tudo fez a vontade de Deus, aquela que, mesmo sem entender, disse o seu sim ao Senhor. Então, o verdadeiro devoto, ele medita as virtudes de Nossa Senhora. São as práticas interiores, certo? Práticas interiores da verdadeira devoção. O verdadeiro devoto tem a prática interior de fazer atos de amor a Nossa Senhora, né? Então, nossa, hoje está calor e eu não vou reclamar do calor por amor a Nossa Senhora. Eu te entrego, ó mãe, o sacrifício, né, de suportar o calor de hoje sem reclamar por amor a ti. Né? Uma vez eu estava numa comunidade específica e as irmãs, né, lá tinham irmãs, freiras, né, que usavam hábitos. Vocês vão ver o mico que eu paguei. E aí elas usavam hábitos, né? Eu não tinha devoção, não tinha juízo na cabeça também, né? E aí tava muito quente lá, muito quente. E elas estavam com um hábito, né? Um hábito enorme, que eu olhava para elas e disse, meu Deus, que calor, e elas nesse hábito, né? E eu olhei para a irmã, aí disse, irmã, como é que a senhora aguenta um calor desse com esse hábito? Aí a irmã fez,
É pelas almas, minha filha. Aí paguei o mico, né? Então, assim, o verdadeiro devoto, ele oferta tudo a Maria, né? Como como essa irmã, né? Ela ofertava tudo pelas almas. E então, assim, todos os atos de amor entrega a Maria para que ela ajeite, né? Como a gente já viu, né? Em nós há sempre algo impuro. Então, ela purifica o nosso ato de amor e entrega a Jesus de forma mais perfeita. E aí, né, uma outra prática interior que eu destaquei aqui é oferecer-se e unir-se a ela, né? Então, na hora da dor, eu ofereço a minha dor à Nossa Senhora e me uno à dor de Maria, né? Ela que sofreu com seu filho na cruz. Ela que sofreu porque não tinha, né, onde ter o seu bebê, né, todo sendo rejeitada, né, lá em Belém, pronta para parir, pronta para Jesus nascer, o Filho de Deus. E Nossa Senhora sofre em silêncio a dor de não ter um lugar digno para Jesus vir ao mundo. Então, eu uno a minha dor à dor de Nossa Senhora. E uma outra devoção, ele cita mais, certo? Eu destaquei algumas. A prática interior também é de continuar e acabar todas as ações por ela, com ela e para ela, a fim de fazê-la para Jesus, em Jesus e para ele, né? E com ele, que é o fim último dessa devoção, certo? E as práticas exteriores, né? Então, tendo a prática interior de tudo isso que eu falei, meditar as virtudes, os atos de amor, tem as práticas exteriores, né? Dar esmola, jejuar, mortificar, né? Fazer penitência, trazer consigo sinais, né? Símbolos de Nossa Senhora, né? Então eu tenho aqui, ó, a medalhinha de Nossa Senhora de Lourdes, né? Aqui é Nossa Senhora de Lourdes. E aqui eu ganhei essa medalhinha Nossa Senhora de Lourdes. Eu tinha a cadeia, né? A cadeiazinha, só que caiu tantas vezes que aí eu nem uso mais. Mas trazer consigo, né? Sinais de Nossa Senhora, né? Tem gente que usa, né? Um colar com a letra do seu amado, né? Tem casais que colocam o nome na aliança do seu marido, da sua esposa. Então, da mesma forma, você pode pegar uma aliança e colocar o nome de Maria, né? Tem aqueles anéis que é uma dezena. Então, é uma prática exterior do verdadeiro devoto, né? Trazer consigo sinais de Nossa Senhora, símbolos de Nossa Senhora, né? Como São Luís diz, né? Suas insígnias, né? Que são esses sinais, o escapulário, uma medalha, a cadeiazinha, né? Recitar com devoção o Santo Rosário, né? Ou ao menos o terço, ou alguma outra oração a Nossa Senhora. Então, isso são práticas exteriores, né? Rezar o rosário, rezar o terço, cantar a Nossa Senhora, né? Ter zelo pelos seus grupos, né? Suas devoções, coroar e enfeitar a imagem, né, de Nossa Senhora, em especial nas datas específicas de Nossa Senhora, ter uma imagem na sua casa, tudo isso São Luís vai dizendo que são práticas exteriores do verdadeiro devoto, né? Fazer a sua consagração de forma pública, solene, né? Ele diz que isso é bom, mas lembrando sempre que todas essas práticas exteriores não são nada, né? Se não houver uma conversão, uma devoção de coração. Então, todas essas práticas exteriores, sem aquelas práticas interiores, elas não são do verdadeiro devoto, né? E aí, São Luís, eu achei muito bonito aqui no artigo 18 do manuscrito, página 119, ele diz, né? Depois de ler quase todos os livros
que tratam de devoção a Nossa Senhora e de conversar com as pessoas mais santas e instruídas destes últimos tempos, declaro firmemente que não encontrei e nem aprendi outra prática de devoção à Santíssima Virgem semelhante a essa que eu descrevo, né, nesse livro. Que exija de uma alma mais sacrifícios a Deus, que despoje mais completamente de seu amor próprio, que a conserve com mais fidelidade na graça e a graça nela, que a una com mais perfeição e facilidade. Então, São Luís diz assim, de todos os meus estudos, e ele estudou bastante, né, a devoção, como ele diz, todos os livros que li, todas as devoções que eu estudei, ele não viu nenhuma devoção mais perfeita, né? Ele diz aqui, o título desse artigo se chama A Perfeita Devoção. Então, ele diz, eu não encontrei uma devoção mais perfeita do que essa que eu descrevo aqui, né? Que eu compilei. E ele diz assim, o essencial desta devoção, que é para São Luís a mais perfeita, o essencial desta devoção consiste no interior, né? No interior que ela deve formar. E por esse motivo não será compreendida igualmente por todo mundo, né? E olha só, a previsão, né? A profecia que São Luís, a triste profecia que São Luís diz, né? Ele diz o essencial, ou seja, o que é essencial? É aquilo sem o qual não existe. Ou seja, a essência da coisa é o que faz isso ser isso e não ser aquilo, certo? Então, o essencial, o que faz essa devoção existir, o que faz essa devoção ser verdadeira, é o interior que ela forma. Então, se eu não mudo o meu interior, eu não vivo essa devoção. E aí ele diz, por causa disso, porque ela é interior, muitos não vão compreendê-la. E aí ele diz assim, alguns vão se deter no que ela tem de exterior, né? Ou seja, vai ter a imagem, vai usar a cadeiazinha, vai ter o escapulário, mas não vai mudar de vida, né? Você vê aí pessoas que usam, né, as imagens de Nossa Senhora e tudo mais, mas tem uma vida totalmente desregrada e abandonada no pecado, né? Então, alguns vão se deter apenas no exterior e não passarão adiante, e estes serão o maior número, disse São Luís, viu? Outros, em número reduzido, vão entrar em seu interior, mas subirão apenas um degrau. Quem alcançará o segundo? Quem se elevará ao terceiro, né? Para São Luís existem 3 degraus, né? E aí a gente vê em alguns teólogos chamam que existem 3 tipos de devoções, ou de conversões, né? Então tem 3 tipos de conversão. A primeira conversão é quando eu abandono o pecado mortal e luto, né, para permanecer em estado de graça. Essa é a primeira conversão. E aí vai elevando o grau dessas conversões. E ele diz, né, quem vai alcançar o segundo grau, quem vai alcançar o terceiro, né? Aquele somente a quem o Espírito de Jesus revelar esse segredo, o segredo da verdadeira devoção. Por isso que esse livro, ele não deve ser lido apenas, né? Eu falei, eu acho que no primeiro dia, ele deve ser rezado, para que o Espírito revele o segredo da verdadeira devoção, da verdadeira conversão. E aí, ele diz, né, ele continua, então, explicando o que é, em que consiste, né? Ele explicou as características do verdadeiro devoto, as práticas do verdadeiro devoto,
que são as práticas interiores e exteriores, sendo o essencial a prática interior. E agora ele fala sobre em que consiste, assim, qual a consistência, o que é essa consagração. Então, a primeira coisa em que consiste essa devoção é entregar-se inteiramente a Nossa Senhora, como escravo, né? E aí ele explica agora o que é essa entrega. O que é entregar-se a Nossa Senhora? Primeira coisa, entregar o nosso corpo, com todos os seus membros e sentidos. O meu corpo não é mais meu, é de Nossa Senhora. Então, o que eu faço com o meu corpo, eu tenho que perguntar a Nossa Senhora, né? Aonde eu vou colocar o meu corpo, eu tenho que pensar, porque o meu corpo não é mais meu. O meu corpo é de Nossa Senhora, né? O que eu visto neste corpo, eu tenho que perguntar. E olha, como é que eu vou saber se Nossa Senhora quer, né? Que eu use essa roupa, que eu vá para esse lugar? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, se você perguntar no seu coração, será que Nossa Senhora quer que eu vista essa roupa? Pode ter certeza que ela vai dar a resposta. A resposta vai chegar. Esse lugar é um lugar adequado para um corpo que é de Nossa Senhora, né? Tem uma pessoa, né, aqui da comunidade, que ela tinha o costume, né, antes de ir para boates e tudo mais, né? E aí ela disse que na hora que ela estava se vestindo para ir para a boate, ela lembrou: eu sou consagrada a Nossa Senhora. Será que Nossa Senhora... E aí ela disse: não, lá eu vou ouvir músicas que não são adequadas, né? Então, o meu corpo não é mais meu, o corpo é de Nossa Senhora. E eu achei o máximo, porque ela ligou para as amigas e disse: eu não vou mais. Aí as amigas dela: por que você não vai? Ela disse: porque eu sou consagrada a Maria. E esse lugar não é adequado para um corpo que é de Maria, é de Nossa Senhora. Os meus ouvidos são de Nossa Senhora. E eu não vou, né, colocar os meus ouvidos para ouvir essa música. Eu fiquei chocada, né? Olha o testemunho, né, que essa pessoa deu. Claro que as amigas acharam um absurdo, mas essa é uma verdadeira devota, né? Ela não teve vergonha de dizer que é de Maria. Eu sou de Maria e esse lugar, eu não me toquei antes, mas hoje eu me toquei. Hoje eu acordei, esse lugar não é para Maria. O meu corpo não é mais meu corpo é de Maria. Então, o que consiste essa consagração? Em entregar o meu corpo, os membros, os meus sentidos, né? Então, ouvido, olfato, paladar. Segunda coisa, entregar a nossa alma. O que é se entregar inteiramente, né? Então, São Luís vai descrevendo o que é se entregar inteiramente a Nossa Senhora. Entregar a nossa alma com todas as nossas potências, né? Então, entregar os nossos afetos, a nossa afetividade, as potências da alma, né? Deixa eu lembrar aqui. Então, a memória à Nossa Senhora, consagrar a nossa memória à Nossa Senhora, né? Os sentidos, o humor, entregar tudo. Toma, Nossa Senhora, é tudo teus pensamentos, né? E a terceira coisa, os nossos bens exteriores, que chamamos de fortuna, e presentes e futuros, né? Então, assim, eu entrego as faculdades da alma, Aline, isso mesmo. Entregar todas as faculdades da alma, entregar todos os bens materiais também. O meu celular não é meu. O meu celular é de Nossa Senhora. Então, eu só vou usar o celular para aquilo que Nossa Senhora deixa eu usar. Eita, Laís, e como é que eu vou saber o que é que Nossa Senhora deixa eu usar? Eu já disse. Se você pensar, Nossa Senhora deixaria eu usar isso, você vai ter a resposta, né? Então, o meu celular deve ser usado para coisas santas, porque os meus bens materiais não são meus, são de Nossa Senhora. Se eu tenho um carro, o meu carro é de Nossa Senhora,
né? Se eu tenho, sei lá, uma casa, então todos os meus bens, a minha fortuna de São Luís é de Nossa Senhora. O meu dinheiro é de Nossa Senhora. Ah, mas e como é que eu sei se Nossa Senhora quer que eu gaste com isso? Eu já disse, eu vou repetir. Pergunte que você vai ter a resposta. Será que Nossa Senhora quer que eu gaste meu dinheiro com isso? Como é que Nossa Senhora quer que eu gaste meu dinheiro? Então, se ela é tua senhora, se você é escrava dela, ela vai dizer, você vai ter a resposta. Se Nossa Senhora quer realmente que você gaste seu dinheiro com o que você tem gastado, tá certo? Então, o seu dinheiro, a sua fortuna, seus bens materiais não são mais seus, são todos de Nossa Senhora. Esses são os verdadeiros devotos. E os nossos bens interiores e espirituais, né? Que são os nossos méritos, as nossas virtudes, as nossas boas obras. Então, tudo é de Nossa Senhora. O que são os bens espirituais? Né? Os bens espirituais são... eu acho que eu falei para vocês, né? Na semana passada. Quando nós pecamos, né? Nós fazemos uma marca, né? Nós nos ferimos. Foi um padre que me ensinou isso e eu nunca esqueci. Então, quando a gente peca, a gente fere a nossa alma. Quando a gente se confessa, aquela ferida se torna como uma cicatriz. Isso é uma analogia, tá, gente? Então, fica uma cicatriz, uma marca, uma mancha. E para tirar essa mancha, eu preciso fazer penitência, né? Então, tudo que a gente, quando Deus nos criou, né, naturalmente, né, ele nos criou, né, com aqueles 10 mandamentos. Então, para a gente seguir a natureza da qual fomos criados, Deus nos deu 10 mandamentos que ordenam, orientam a nossa natureza. Então, quando eu firo o mandamento, eu firo a natureza, certo? A verdade. E isso incorre numa pena. Eu tenho que pagar o preço de ter sido injusto, né? De ter sido injusto, de ter agido contra a natureza. E aí, o que são os méritos, né? Quando eu faço uma penitência, eu posso oferecer aquela penitência para apagar a mancha do meu pecado. Eu posso fazer uma penitência, ganhar uma indulgência e tirar uma alma, né, do purgatório. Quando eu me consagro a Maria, todos esses bens eu entrego a ela. Então, eu não tenho mais mérito nenhum. Tudo é dela. E aí eu vou fazer jejum, eu vou fazer penitência, eu vou fazer devoções e sacrifícios que a igreja concede indulgência plenária e vou entregar a Nossa Senhora. Não vou ter nada. Né? Eu vou continuar com os meus pecados e as manchas do meu pecado e vou dizer a Nossa Senhora, a senhora faz o que quiser, né? A senhora sabe das manchas que eu trago, sabe dos meus pecados, das marcas que eu tenho, mas eu entrego tudo à senhora. E ela vai decidir para quem ela vai entregar os nossos méritos. Né? Os méritos das nossas penitências, dos nossos sacrifícios, é ela quem vai dizer, é ela quem vai escolher, quem vai receber. E é claro, minha gente, se nós somos verdadeiros escravos dela, escravos de amor, é claro que ela não vai esquecer de nós, mas não vamos ser devotos interesseiros, né? Vamos entregar tudo a ela e deixar que ela escolha, porque ela escolhe melhor do que nós, né? Nós sabemos. Então, uma pessoa, né, São Luís diz, que voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de nenhuma das suas boas ações, né? Porque toda boa ação gera um valor, né? Gera um mérito. Então, cada boa ação que a gente faz vai gerar um mérito espiritual. Só que o consagrado a Maria, ele entrega tudo a Maria, né? Então, São Luís diz, já não pode mais se dispor de nenhuma de suas boas obras.
tudo sofre, tudo que pensa, diz e faz de bem pertence a Maria, né? São Luís vai dizer. Para que ela de tudo disponha conforme a vontade e para a maior glória de seu filho, sem que, entretanto, esta dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado no qual esteja presentemente ou venha a estar no futuro. Então, ele dá o exemplo, né? Por exemplo, um padre, né? Ele vai celebrar uma missa pela alma de fulano de tal. Pediram para ele celebrar a missa pela alma de fulano de tal. Mesmo o padre sendo consagrado a Maria, ele reza por aquela alma. Por quê? Porque o estado dele de ser sacerdote exige dele isso. Então, ele não deixa de rezar pelas intenções que as pessoas pedem na missa, porque é uma função dele, é uma obrigação do estado de sacerdote dele, certo? Então, não fere as obrigações de Estado, né? Então, não é assim, o padre que é consagrado a Maria não pode rezar pela alma de fulano de tal. Não, ele pode, ele deve, porque ele é obrigado pelo seu Estado, tá certo? É isso que São Luís vem esclarecer. E a segunda coisa em que consiste, né, a verdadeira devoção é que esta devoção é uma perfeita renovação dos votos do batismo, né? Então, todo cristão, antes do batismo, até São Luís já diz isso, mas ele vai esclarecendo, né, no livro, todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio, pois lhe pertencia, né? Na ocasião do batismo, o cristão, por sua própria boca ou pelo de seu padrinho e madrinha, renunciou a Satanás. A gente faz isso, né, no batismo. Renunciou a Satanás, as suas pompas e obras. E tomou Jesus Cristo por seu mestre e soberano Senhor, passando a depender dele na qualidade de escravo por amor. Aí ele diz, então, o que é essa devoção? Então, essa devoção é exatamente isso, é você continuar. Por quê? Porque quando eu sou batizado, eu posso acabar depois renunciando o batismo, né? Se eu volto a ser escravo do demônio, né, eu acabo renunciando o batismo. Então, o que é essa consagração? Nada mais é do que renovar constantemente, uma constante renovação dos votos do batismo. Ou seja, uma constante renúncia do demônio, uma constante renúncia do mundo, uma constante renúncia do pecado e de si mesmo, dando-se inteiramente a Jesus por Maria. Tem até uma história que a gente sempre fala, é um testemunho de uma mulher que se consagrou a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. E, né, uma vez consagrada a Maria, é realmente sempre protegido por Maria. E esse método é tão forte, como São Luís diz, né, é tão perfeito, que ela, com o decorrer do tempo, esqueceu, né, de Nossa Senhora, se afastou da igreja e tudo mais. E um dia foi fazer uma consagração ao demônio. E quando ela foi fazer essa consagração ao demônio, o cara lá que estava fazendo, ele não estava conseguindo, tá? Tentando e não estava conseguindo fazer a consagração. E aí ela nem lembrava, né, da consagração. E aí ele chegou para ela, tentou uma vez, tentou a segunda vez, tentou a terceira vez e nada. E aí ele olhou para ela e disse, você tem alguma outra consagração? Você já tem, né, já se consagrou a alguma coisa antes? E na hora que ele fez essa pergunta, ela lembrou. Eu me consagrei a Maria. Há muito tempo atrás. Aí ele disse, então vá-se embora. Porque os consagrados a ela, a gente não consegue consagrar ao demônio. Né? Então, Nossa Senhora, ela tem esse poder, né, dado por Deus, né, essa graça dada por Deus, de nos proteger, né, até o último dia ela vai insistir, mas a gente pode renunciar, né, a gente pode, por causa do nosso pecado, acabar renunciando, mas nesse momento em que ele disse isso, né,
ela teria que renunciar à consagração a Maria. Só que na hora que ele fez ela lembrar da consagração a Maria, ela se deu conta do que ela estava fazendo. Ela se deu conta da besteira que ela estava fazendo, né? Porque ela era consagrada a Maria. E aí, hoje ela dá esse testemunho em vários lugares, né? De que Maria salvou ela, né? Dessa armadilha do demônio. Tamanha é essa consagração e o amor de Nossa Senhora. Então, gente, para São Luís, a consagração é como alguém que vai esculpir uma imagem, né? E a imagem que nós queremos, né? Eu quero ser a imagem do Cristo, né? Então, a consagração é como alguém que vai esculpindo uma imagem e é preciso ser muito preciso. Uma escapulida e você perde o mármore, né? Quando está esculpindo uma imagem no mármore, se você der uma escapulida, você perde a imagem todinha, perde a pedra toda. E aí o santo São Luís diz que, se consagrando a Maria, é mais fácil de fazer essa imagem. Por quê? Porque a consagração a Maria é entrar no ventre de Maria, é entrar no molde, é colocar o mármore no molde e deixar que o molde seque, né, que é aquela imagem, seque lá no molde e saia a imagem perfeita, né, a imagem de Jesus. E o ventre de Maria só gerou Jesus. Então, do ventre de Maria só pode sair um novo Cristo, né? Então, a consagração é isso, é entrar no molde de santidade, que é Maria, e ela vai te conformar no novo Cristo, né? Então, não se coloca num molde algo que é rígido. Desculpa. Não se coloca no molde algo que é rígido, duro, né? Senão ele não vai se acomodar, ele não vai se conformar, né? Para entrar no molde tem que ser algo maleável, né? A água, biblicamente, é a representação da humildade, né? Porque a água ela vai se adaptando a tudo. Então, a consagração a Maria, para entrar nesse molde, eu preciso ter humildade. Eu preciso me deixar moldar, né? Eu preciso ter essa eu preciso me liquefazer, né? Nessa humildade para que Maria me molde como um novo Cristo. Então, a pessoa que humildemente trabalha o seu orgulho vai conseguir entrar no molde de Maria e sair do molde de Maria como um novo Jesus. Vocês já pensaram, né, se nós sairmos do molde de Nossa Senhora, um novo Cristo, né? Se um único homem, né, São Francisco de Assis, ele revolucionou o mundo, um homem, né, que se assemelhou tanto a Cristo, que revolucionou o mundo, né? Nosso fundador diz, imaginem, né, tem aqui 15 pessoas, fora todas as outras pessoas que vão assistir. Imagine se todos nós fôssemos um novo Cristo, que revolução nós não faríamos no mundo, né? Então, esse é o convite, né? A humildade. Humildade para que eu possa ter, para que eu possa entrar no molde e me deixe moldar por essa augusta Senhora, né? A Virgem Santíssima. Amém. Por hoje é só, né? Na semana que vem nós finalizaremos este curso e continuaremos, né, com toda a preparação, todo o cuidado para termos uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, fazermos uma verdadeira consagração a Maria, né, por este método, o método de São Luís de Montfort. Então, que nós possamos finalizar pedindo a Nossa Senhora a graça, a virtude da humildade, né, que ela nos ensine a ser humildes como ela, para que nós possamos nos moldar, nos conformar, ser um novo Cristo no mundo pelas mãos de Maria.
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês e Nossa Senhora os vele com seu manto. Amém.